Eu aposto que você já tentou se inserir diversas vezes no mercado de automação industrial. Primeiro porque sabe da oportunidade, das oportunidades que esse mercado oferece, e também porque entende que no longo prazo, máquinas, equipamentos e processo industrial cada vez mais serão automatizados, totalmente integrados com sistemas tecnológicos. Mas a grande dificuldade que muitas das vezes você enfrenta é porque todas as informações que estão distribuídas na internet estão de forma aleatória e não tem uma sequência cronológica e você acaba se perdendo. Fique até o final deste vídeo, acompanhe essa playlist porque ela é voltada especialmente para você que está do absoluto zero e quer desenvolver o seu primeiro projeto de automação industrial. Eu me chamo Igor Guimarães, eu sou engenheiro eletricista, desenvolvedor de projetos de automação para máquinas, equipamentos e processos de indústrias de pequeno e médio porte. E nesse vídeo e nessa playlist eu vou te dar o passo a passo, a metodologia para você sair do zero e desenvolver de forma profissional projetos de automação. Vem comigo. Muito bem, pessoal, então dando esse pontapé inicial aqui do absoluto zero mesmo, a gente traz para vocês aqui como primeiro momento a definição da automação industrial. Então o que é automação industrial? Então automação industrial, pegar uma canetinha aqui para a gente poder naturalmente estar grifando. A automação industrial é um conjunto de sistemas que trabalham em sincronismo, de forma sincronizada, para realizar uma tarefa sem a necessidade de mão de obra, ou seja, naturalmente de forma automática. Que fique claro aqui que o operador que tem dentro ou próximo a uma máquina, ele tem tarefas ali de parametrização, como por exemplo, você tem que fazer um determinado produto líquido e aquele produto ele tem uma determinada temperatura. Então o sistema vai aquecer aquele produto, vai cozinhar aquele produto naquela temperatura de forma automática, mas existe o operador ali por trás para dizer qual é a temperatura que será feito o processo de cozimento, por exemplo. Então, entenda uma coisa, quando a gente tem automação industrial, não necessariamente a gente vai ter a eliminação completa da intervenção humana. Com a automação industrial, a gente vai ter a intervenção humana apenas para parametrizar, configurar e fazer alguns ajustes. As tarefas brutas de fato do processo produtivo, como empacotar, como fazer o processo de cozimento e etc., são feitas por sistemas de automação industrial. Tá? Então, quando você vai dentro de uma fábrica, você vai ver diversas linhas produtivas desenvolvendo tarefas, as máquinas, os processos desenvolvendo tarefas. Aquilo ali são sistemas que vão trabalhar em sincronismo para realizar uma tarefa, ou seja, são sistemas de automação industrial. E aí você para e pensa, a automação industrial ela não apareceu do nada, ela não surgiu, bum, e todos os sistemas foram automatizados. Não é assim que aconteceu. Existiu aí um processo pelo qual a indústria passou para que ela possa se configurar como uma indústria automatizada. Então existiu aí um histórico. É a mesma coisa que você faz um curso de eletricista e você vai se aperfeiçoando, criando ali todo um processo até se tornar um profissional de automação industrial. Então nada acontece por acaso, tudo tem o seu processo, como coloquei aqui, e a melhoria acontece depois de muitos fracassos. Então a gente vai aprendendo no decorrer do tempo para a gente poder conseguir atingir um determinado resultado naturalmente. Então a automação industrial foi da mesma forma. Então aqui eu botei uma linha do tempo só para vocês terem ideia que tem tempo pra caramba, que as indústrias elas têm sistemas para desenvolver tarefas e esses sistemas eles foram se aprimorando ao longo do tempo. E aí a gente tem quatro grandes classificações das indústrias, dos processos industriais. Da indústria 1.0 à indústria 4.0. A indústria 4.0 é o que se fala hoje. Na verdade, hoje a gente já está começando a falar de indústria 5.0, mas não é a realidade naturalmente do nosso país e não é a realidade de muitos países. Então, nós vamos ficar naturalmente até o momento falando de indústria 4.0. Então, a gente tem aqui quatro grandes classificações do processo industrial. A indústria 1.0, que foi onde que tudo começou, onde que você tem muita mecânica, você tem muita hidráulica, você tem muitos sistemas que muitas das vezes desenvolve alguma outra tarefa ali
mas muito voltada ao processo mecanizado, né, a mecanização de fato. Depois a gente teve naturalmente na indústria 3.0 essa questão de produção em massa, mas o grande ponto aqui é a eletricidade, né? Então a gente começou a ter os primeiros sistemas elétricos, a gente começou a ter os primeiros acionamentos, a relés, então um pouco mais arcaico, mas aqui a gente já começou basicamente a partir do momento que se tem o conhecimento da eletricidade, a gente já começou basicamente a conseguir, por exemplo, ter processos produtivos em massa, em grande escala. O Fordismo apareceu muito forte aqui nessa região, nessa época aqui, tá? E aqui a gente tem basicamente na indústria 3.0 o que é muita realidade de muitas indústrias, de muitas fábricas. Você pode até colocar aqui no comentário qual é a realidade que você identifica aí da sua região, das indústrias, das fábricas da sua região. Então aqui na indústria 3.0 a gente tem muita questão do computador e da automação. Aqui, pessoal, a gente teve muito forte o desenvolvimento da eletrônica, né? Então aqui se começou basicamente a trabalhar os primeiros microprocessadores, microcontroladores. Por isso que entrou o computador, por isso que entrou a computação, interfaces computacionais. Então naturalmente a gente tem aqui a indústria 3.0. Então percebe que foi tendo uma evolução. Primeiro a mecânica, depois a elétrica, né? A eletricidade. Aí depois a eletrônica que trouxe a computação como base. Aí a automação já começou a surgir, né? Ou seja, o homem já começou a identificar que ele poderia dar mais inteligência a esses processos e eles fazerem as tarefas que precisavam ser feitas de forma automatizada. Aí a gente volta no conceito anterior e daí a gente entra naturalmente na indústria 4.0, que tem muito se falado, né? E que na realidade atual, até 2027, imagina-se que a gente vai ter aí cerca de 21,8% das grandes indústrias, né, segundo a CNI, que estará totalmente adequada, totalmente integrada a tecnologias da indústria 4.0. O que acontece é que a realidade é que a gente ainda tem muito a se caminhar. E o que diferencia a indústria 4.0 da 3.0? Aqui a gente vai se preocupar muito com os dados, né? Ou seja, que a gente vai se preocupar muito com a rastreabilidade dos dados para a gente poder conseguir realizar análises de forma eficiente desses dados, que a gente consiga naturalmente realizar ali toda essa análise para tomar decisões cada vez mais certeiras. Então a análise de dados, né, o gerenciamento de dados de forma eficiente é um ponto bem importante aqui da indústria 4.0. Então a conectividade de diversos dispositivos como sensores, atuadores, controladores, criar redes capazes de fazer com que esses dispositivos eles se conversem para a gente poder tratar esses dados e gerenciar esses dados de forma eficiente é muito importante, e isso é a base da indústria 4.0, tá? Então naturalmente a gente tem aqui esse histórico, todo esse processo aqui como você pode mesmo analisar. E daí, diante de todo esse processo da mecânica, da elétrica, da eletrônica e agora da questão das redes e do gerenciamento, né, aquisição e gerenciamento de dados, a gente tem, pessoal, né, para definir e organizar melhor a automação industrial, a gente tem uma pirâmide onde que a gente coloca cada determinado sistema, cada determinado equipamento ou cada determinado dispositivo em sua parte, né, ou em sua prateleira, vamos colocar dessa forma, né? E daí a gente organiza essa pirâmide. E daqui eu já vou naturalmente falar um pouquinho sobre cada um para você poder entender como é organizado um setor de automação dentro de uma fábrica e aonde você vai poder estar atuando com seus projetos, né, propondo as suas soluções de automação aí, como falei, para máquinas, para equipamentos, para processos naturalmente industriais. O primeiro ponto, que é a primeira base aqui, é basicamente a camada de equipamentos, onde que a gente tem sensores e dispositivos. Aqui a gente vai ter naturalmente todo tipo de sensor possível, como sensores de temperatura, pressão, nível, vazão, sensores de proximidade, sensores de vibração e diversos outros, sensores de velocidade e etc. Então a gente vai ter aqui naturalmente toda essa camada de sensoriamento. Outro ponto importante também que a gente vai ter aqui, basicamente são dispositivos como por exemplo o CLP, que é muito falado, né, que é o controlador lógico programável, que é basicamente o cérebro de um sistema de automação industrial, né? Então a gente vai ter muito a questão dos controladores, que é os caras que vão ler as informações dos sensores. A gente vai falar mais detalhadamente sobre ele depois, mas aqui já dando um overview para vocês,
que eles vão ler as informações dos sensores, como por exemplo da temperatura, e vão realizar procedimentos de controle. Por exemplo, a temperatura está muito alta, então eu vou desligar naturalmente as resistências de aquecimento de forma automática. A temperatura está muito baixa, então eu vou ligar as resistências de aquecimento para que possa subir a temperatura e ficar numa faixa ideal. Então eles que naturalmente vão fazer isso. Então são equipamentos, são sensores, são qualquer dispositivos que vão estar aqui nessa faixa com o objetivo de ler informações através de sensores e atuar em motores, atuadores, resistências, válvulas e etc. A partir disso, pessoal, a gente vai ter aqui uma parte voltada à questão de controle. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, a questão de controladores de máquinas, onde que naturalmente nós vamos ter sistemas voltados especificamente ao controle de uma máquina ou de um equipamento industrial ali. O que tem nesse controle? Muitas das vezes você vai ter ali a máquina e você vai poder fazer toda a configuração de controle dessa máquina. Por exemplo, uma malha PID, né? Por exemplo, uma seleção automática de esteiras. Então você vai ter ali naturalmente todo o sistema para você poder realizar o controle diretamente do equipamento, quanto também a monitoração, né, em tempo real, naturalmente, daquele equipamento, daquela máquina, daquela esteira, né? Depois que você tem essa parte de controle, onde que você vai poder controlar diretamente a máquina, a gente já tem aqui o MES, que é basicamente Sistema de Execução de Manufatura. No MES, você basicamente aqui já começa a se preocupar, né, com sistemas de execução de manufatura, como falei. Então, qual o objetivo do MES? O objetivo do MES é basicamente você coletar informações e você começar a distribuir essas informações e sistemas para que você possa executar sua manufatura de forma mais eficiente. Por exemplo, você pega um dado que está dentro de um CLP e você começa a monitorar esse dado e colocar, por exemplo, uma planilha de Excel para você ver ao longo do tempo qual é a tendência, qual é o comportamento, por exemplo, dessa temperatura. E dali você tomar determinadas, naturalmente, soluções, né? Determinadas posições, determinadas decisões em cima daquela informação que você captou, gerenciou e colocou ali disponível para alguém tomar naturalmente a leitura e tomar a decisão logo em seguida. E depois vocês têm aqui basicamente o ERP, né? Que é basicamente planejamento de recursos empresariais. Aqui você já está, de certa forma, gerenciando recursos empresariais. Como assim? Por exemplo, aqui nesse caso você já está integrando os seus sistemas de automação com seus sistemas de produção, com questão de pedidos, naturalmente matéria-prima, estoque. Você já está fazendo um sistema totalmente integrado de matéria-prima que você tem disponível na sua fábrica, quantidade de pedidos, por exemplo, que você tem disponível para aquele mês, para aquele determinado período onde que você vai fabricar ali, com os seus sistemas de automação e manutenção. Então você já começa a integrar todos os setores estratégicos da fábrica com o objetivo naturalmente de você melhorar a sua eficiência, de você aumentar a sua capacidade de produção, né, que você naturalmente vai estar rastreando todas as informações de pedidos, status de equipamentos e etc. Então aqui você está de certa forma integrando já tanto o seu sistema de automação com manutenção com produção, né? Sendo bem claro, bem naturalmente clean, bem básico, para que você possa entender de fato o que é isso, né? Então o que acontece? Essa pirâmide ela vem para organizar camadas, onde que você pode primeiramente fazer sistemas mais simples, como leitura de sensores, atuações em controladores de forma mais básica. Depois você já começa basicamente a colocar ali interfaces de homem-máquina, sistemas SCADA, para você poder realizar o controle direto do equipamento de forma eficiente. Aqui no MES você, por exemplo, já começa a trazer um determinado sistema para Excel, para você monitorar, por exemplo, a tendência de um determinado valor, de uma determinada variável. E no ERP aqui você começa já a integrar todos esses sistemas para que você possa, de certa forma, ter a melhor tomada de decisão possível. Então você pode desenvolver projetos em qualquer camada dessa daqui. Então, à medida que você vai naturalmente avançando, à medida que você vai passando pelo processo, como falei anteriormente. E daí, para fechar nossa aula, eu coloquei aqui quais são as habilidades necessárias de um profissional de automação industrial. Então você precisa ter aí, né, para poder desenvolver projetos, um bom conhecimento de elétrica industrial, porque muitas das vezes a gente vai estar tratando com motores,
com acionamentos elétricos, com sistemas de alimentação, e naturalmente é importante que o profissional de automação industrial tenha uma boa noção naturalmente disso aqui. Eu vim da elétrica industrial e eu sei como isso me ajuda dentro dos meus projetos de automação industrial. Outro ponto também, pessoal, é a questão da instrumentação. Os instrumentos são capazes de ler os dados dos processos. Então, conhecer a calibração, conhecer naturalmente as características desses instrumentos é de suma importância. Sistemas eletropneumáticos e eletrohidráulicos cada vez mais estão presentes dentro de máquinas, equipamentos e processos. Então, conhecer as características, por exemplo, pneumática, velocidade, eletrohidráulica, força, para você saber onde usar naturalmente cada situação, cada ciência dessa em seus projetos. Ou até mesmo na hora de você encontrar um determinado projeto que tem essa ciência, como saber lidar. É muito importante que um profissional de automação saiba que tipo de sistema ele está naturalmente controlando. Conhecer dos controladores programáveis, que é fundamental, porque eles que vão ser o cérebro dos sistemas. Então é muito importante a gente saber como funciona, como programar, e nessa playlist eu vou trazer informação sobre eles. As interfaces homem-máquina, que são onde que o operador consegue parametrizar a máquina, né? Dar as informações para que a máquina de fato faça aquela tarefa de forma automatizada. Sistemas de aquisição de dados, para que a gente possa ter uma base de dados importante para aperfeiçoar mais o nosso sistema de automação e dar informações para que a gerência, para que os nossos supervisores possam tomar decisões certeiras. E naturalmente a indústria 4.0, né? Falando daquilo que a gente comentou, procurar sempre melhorar essa questão de rastreamento para que a gente possa ter cada vez mais a tomada de decisão de forma eficiente. Essa é a nossa primeira aula, onde que eu falo um pouco do que é e quais são as habilidades necessárias que você naturalmente precisa adquirir para desenvolver projetos de forma profissional. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo a sua dúvida, o que você achou, coloque aqui pra gente. É muito importante que você coloque aqui o seu feedback para que a gente possa naturalmente cada vez mais buscar trazer conteúdos que vai de fato contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Deixe o seu like, é muito importante pra gente, e compartilhe com aqueles amigos massa seu. Valeu e até o próximo vídeo.